Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Empate em 1-1 com o Argentinos Júniors, lá na Rua Bariri, Argentina. A expulsão do Marcelo da forma que foi. É sobre isso o vídeo de hoje, bem rapidinho. A gente começa com o jogo em si. E eu quero dizer uma coisa, quem me conhece sabe que eu odeio empatar, tanto quanto odeio perder. Eu quero ganhar tudo e sempre. Eu sei que não é possível, né? Uma hora a gente perde, uma hora a gente empata, mas que eu detesto empatar. Mas ontem, na Rua Bariri, Argentina, né, um estádio pequeno, com um gramado pequeno e horroroso, né, sem espaço para os jogadores reservas aquecerem, e ainda assim a Conmebol permite que se tenha jogos importantes, como oitavas de final da Libertadores daquele estádio. Com o que aconteceu durante o jogo, não foi um resultado ruim, muito pelo contrário. 1-0 em casa, terça-feira, dia 8, no Maracanã, às 19 horas, horário ruim, mas todos os ingressos vendidos, vai estar lotado, e o Fluminense se classifica para as quartas de final da Libertadores. Basta uma vitória simples. E o jogo de ontem, ele começou muito ruim para a gente. Muito ruim porque o gramado é ruim, o time do Argentinos Júniors é muito ajeitado, o Milito consegue fazer um bom trabalho lá, com jogadores tecnicamente limitados, mas, como sempre, o time do Argentinos Júniors violento, desonesto, simula contusões e agressões que não existem, o árbitro tem que estar sempre atento, e o VAR também, ainda bem que não é o da CBF. Mas tem que ter muita atenção com o time do Argentinos Júniors, porque é o tempo inteiro simulando, é o tempo inteiro dando a chegada mais forte do que se deve. Mas não foi por isso que eles abriram o placar. Marcaram alto, pressionaram a saída de bola, e toda vez que o Fluminense for pressionado, ele vai ter que recorrer, como ontem recorreu, à bola longa. Então, quem diz, o Fluminense só joga de uma forma, não, o Fluminense tenta jogar no seu modelo de jogo. Não deu, está pressionado, é bola longa, é buscar que o Cano, o Keno, o Arias se virem lá na frente para tentar dominar a bola. Normalmente ela vai voltar, e por isso é melhor a saída curta. Mas num campo ruim, pequeno, com um time bem postado em campo, a bola longa foi uma das soluções. E a gente teve muitos erros no primeiro tempo, e um desses erros era a cobertura do Marcelo pelo Keno, principalmente, e pelo Lima. E isso ajudou a resultar no gol do Argentino Júnior, uma bola cruzada da esquerda para a direita, o Marcelo é pequeno, já não tem aquela mobilidade toda, e a bola acabou chegando para o jogador do Argentino Júnior, que chutou sem defesa para o Fábio. E aí o Fluminense se perdeu, nos momentos seguintes ao gol deles, começou a chamar Jesus de Genésio, e num atendimento médico, o Diniz chama o Ganso, chama o Arias, chama mais alguns jogadores, conversa, muda posicionamentos, e o Fluminense volta a jogar bem, ou melhor, começa a jogar bem, tanto que cria duas chances, uma com o Arias, que ele chuta de esquerda fraquinho, o goleiro defende, e a outra num passe do Marcelo para o Keno, que ele poderia ir para a área, ele prefere parar, ajeitar para a perna direita, e deu um chute tão fraco, gente, que bateu na zaga e voltou, que minha sobrinha de 6 anos chuta mais forte que aquilo. É sério. Foi horrível aquilo que o Keno fez. Teve mais uma ou outra jogada, uma que o Ganso, se tivesse confiança no pé direito, poderia ter tentado finalizar, mas ele tentou voltar para o pé esquerdo e tal, acabou ganhando o escanteio. Mas também sofremos 2 contra-ataques perigosíssimos que o Fábio salvou. 2 defesas impressionantes do Fábio, que é o caso de maior injustiça da história do futebol brasileiro com relação à seleção da CBF. Pior para a seleção da CBF. No segundo tempo, o Diniz ajeitou melhor o time conseguiu uma bola na trave com o André, e aí de novo, se tivesse a confiança no pé esquerdo, talvez ele tivesse feito o gol. No rebote da trave ele tentou de novo de direita, e aí chutou por cima. E aí vem o lance da expulsão do Marcelo, que é o segundo assunto que eu vou dar a minha opinião no final desse vídeo. O Marcelo é expulso, com um lance lá com o Sanches. Uma boa recuperação, uma breve recuperação para você. Sei que você não vai ver esse vídeo, mas desejo pronta recuperação para você. E o Fluminense novamente começa a chamar Jesus de Genésio. E se enrola todo, o Argentino Júnior cria algumas jogadas, nenhuma chance absurda, tem lá uma
uma boa defesa do Fábio, uma bola próxima à trave, mas nada assim com uma contundência maior. E aí tem uma bola na trave de novo do Fluminense, além de tudo, falta de sorte o Keno, na única jogada boa de fato que ele fez no jogo. Eu quero saber quando que o Keno vai estrear. Ele corta para a direita, chuta e a bola vai, toca na trave e sai pela linha de fundo. E aí, com a expulsão do Marcelo, o Diniz coloca o Diogo Barbosa para recompor a linha de 4. Tira o Ganso, que não estava bem, talvez inclusive pelo campo ruim, né, lá do Argentino Júnior, lá da Bariri, Argentina. E o Diogo Barbosa vai muito bem, né? E parabéns para você que criticou a contratação antes dela, né, do Diogo estrear. O Diogo novamente joga uma boa partida na minutagem que teve e sai o lance que modifica o jogo, né, com o Diogo Barbosa. Mas nesse lance o protagonismo é do Cano. O Cano faz um lançamento de Paulo Henrique Ganso para o Diogo, que entra ali e o goleiro sai que nem um louco, né, e bate no Diogo fora da área. Um lance claro de expulsão, o árbitro expulsa e o Argentino Júnior já tinha feito as 5 substituições. Então um jogador de linha vai para o gol e aí é necessário que o Fluminense era necessário que o Fluminense chutasse a gol. E o Fluminense não chutou tanto a gol como deveria. Mas a gente não pode fazer análise como, por exemplo, o grande PVC fez ontem, ficar gritando, chuta Fluminense, como se bastasse lá do meio campo chutar a bola que o goleiro improvisado fosse aceitar. Não é assim, o chute ele é uma jogada que ela é construída, né? E você tem um adversário do outro lado. O Fluminense tinha 10 jogadores, o Argentino tinha 10 jogadores, então eram 10 contra 10, com 2 linhas baixas para exatamente impedir que os jogadores do Fluminense chutassem. Então você tem que criar, e não pode ser de qualquer jeito, porque você perde a bola, toma um contra-ataque, e o Argentino Júnior com jogadores rápidos, como o Verón, por exemplo, poderia ter dado uma derrota que seria... Aí eu imagino que falariam, né, os chiliquentos da torcida do Fluminense, né? Perdeu o jogo com outro time, com um jogador de linha no gol e tal, e etc. Porque analisar o jogo e o futebol para essa gente é difícil. Não pode ser como o PVC achava que era fácil chutar no gol com um time com um bloco baixo, com 2 linhas de 4 e só um flutuando à frente dessas 2 linhas. Mas o Fluminense chutou pelo menos 2 vezes. Numa fez o gol, uma jogada que começa com o Diogo Barbosa, o Léo Fernandes faz assistência e o Samuel Xavier chuta muito bem, o goleiro improvisado ainda toca na bola, mas ela morre no fundo do barbante. E a outra que o Léo Fernandes faz o gol, mas o gol é anulado, bem anulado, estava impedido, por pouco, mas estava impedido. Então o Fluminense poderia ter chutado mais? Poderia. É fácil? Não é. Sabe? Então a gente precisa parar de ser engenheiro de obras prontas, e dizer o Fluminense não ganhou porque chutou pouco quando tinha um jogador de linha no gol adversário. Não, não é assim. As coisas são construídas. O futebol é um jogo que ele é construído, e tem um adversário do outro lado. De toda forma, é um bom resultado para o Fluminense. Já a expulsão do Marcelo, ela é uma imagem, por exemplo, que eu não quero rever. Ela entra para a lista de imagens que eu não quero rever. Eu não quero rever absolutamente nada, por exemplo, da final da Libertadores de 2008. Nunca mais eu vi nada, absolutamente nada daquele jogo. Eu não quero rever o acidente do Ayrton Senna. Eu não quero rever o acidente do Greg Moore na Fórmula Indy em 99. E não quero ver esse lance do Marcelo com o Luciano Sanches. Acho que é Luciano o nome dele. Porque é uma cena forte demais. E mesmo sem a intenção, e aí foi um debate que rolou no Twitter depois, mesmo sem a intenção, a recomendação ela é muito clara. Se você pisa, o pé do adversário, e no caso de ontem foi a perna, e ela está apoiada no chão, é vermelho direto. E teve gente me xingando no Twitter porque eu falei que era para expulsão, e que a expulsão foi correta, a expulsão do Marcelo. E o próprio Marcelo deve concordar. Quem não concordou foi o Diniz, que manteve a coerência dele do sábado passado, quando ele disse que o Dodô não era para ter sido expulso, e eu discordo do Diniz nos 2 lances. O Dodô era para ter sido expulso, como o Pedro num Fla-Flu era para ter sido expulso no estadual, como o Gabriel Barbosa era para ter sido expulso quando ele pisou no Ganso, e o Dodô também era, como o Samuel Xavier no estadual contra o Flamengo foi expulso ao pisar no pé do Ayrton Lucas, e o pé estava apoiado e não teve a intenção de pisar. Então a questão da intenção não entra em campo nesse momento. O que entra em campo é a ação. A ação de pisar no pé, ou no caso de ontem, a perna do jogador apoiada no chão. E
esse movimento ele é temerário, esse movimento desconsidera os riscos, né, pro adversário, e ele tem que ser punido com cartão vermelho. Então o Marcelo foi bem expulso, bom que o Diogo Barbosa entrou bem, né, então ele já sabe que vai jogar na terça-feira que vem. Eu só fico na dúvida se joga o Marcelo ou se joga o Diogo no sábado contra o Palmeiras, mas a expulsão foi absolutamente correta. Então é isso, galera. Temos 2 jogos no Maracanã. Sábado, 9 horas da noite, contra o Palmeiras. E terça-feira, às 7 horas da noite, contra o Argentinos Júniors no Maracanã. Ingressos esgotados para terça-feira. Não tem mais nenhum à venda, a não ser que tenha alguma coisa na mão de cambista, né? Eu diria, tomara que não, mas com certeza tem alguma coisa, né? Mas tem ingresso ainda para sábado contra o Palmeiras, que vai ser um grande jogo. E vai ser um jogo muito difícil, porque o Fluminense não vai ter nem o André e nem o Nino, né? Então, no lugar do Nino deve jogar o Marlon, no lugar do André, não sei se o Alexander já tem condição de jogo, ou se vai entrar o Thiago Santos, ou se vai entrar o Martinelli de primeiro volante. Enfim, eu colocaria, se o Alexander tiver condição de jogo, o Alexander, se não tiver condição de jogo, o Martinelli, né? E manteria o Lima, não é o jogador que eu prefiro, mas manteria o Lima no time como segundo volante. Falou, galera, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê por aí.